Essa conversa de hoje vai ser uma conversa sobre a construção da nossa sexualidade. Como é que a gente desenvolve essa sexualidade? Para quem ainda não me conhece, eu sou Lena Vilela. Eu tenho um canal tanto no YouTube, quanto no Facebook, quanto também no Instagram, aonde eu converso com os pais, onde eu preparo os pais para falar com seus filhos sobre sexualidade. E essa conversa de hoje, ela é fruto de uma enquete que eu fiz. Eu fiz uma enquete com as pessoas que me seguem, as pessoas que fazem parte da minha lista VIP, e nessa enquete, então, eu perguntei para as pessoas: que temas você, quer dizer, qual é a sua maior dor? Qual é o seu maior sonho? E uma das dores que apareceu foi exatamente essa preocupação de que o seu filho fosse influenciado pela mídia e que, de repente, desejasse ser homossexual ou desejasse ser travesti ou transexual. E eu comecei, então, questionei e coloquei para alguma dessas pessoas que a coisa não era assim tão simples. São muitas variáveis, né, que fazem parte dessa situação. Na verdade, não é uma escolha, é algo que acontece com a gente. Mas para a gente poder entender como é que tudo isso acontece e quais são essas variáveis que fazem parte dessa história, vou conversar com vocês começando do começo, né? Ou seja, explicando por que a gente faz sexo. Então, o sexo faz parte da nossa vida porque a natureza fez da gente pessoas sexuadas, ou seja, pessoas que se reproduziam através do sexo. Então, nos tornou pessoas sexuadas para que dessa forma a gente pudesse se reproduzir. E, obviamente, né, dentro dessa concepção de que o sexo ele foi criado para a reprodução, né, como foi de fato criado para a reprodução, não é só o ser humano, né, que faz sexo. Todos os animais que se reproduzem através do sexo, eles fazem sexo. Entre eles, o ser humano. Então, nós somos seres sexuados porque assim a natureza nos fez, para que a reprodução acontecesse. E para que a reprodução acontecesse, de fato é necessário que esse sexo ocorra entre um homem e uma mulher. Essa é uma das, acho que é a única função que nós temos no nosso organismo, né, a reprodução, que a gente não consegue dar conta dela sozinha. A gente precisa do aparelho de uma outra pessoa diferente de nós para que a gente consiga fazer com que a reprodução aconteça. Então, nesse caso, para a reprodução acontecer, a gente precisa ter um aparelho genital masculino, um aparelho genital feminino, e esses dois, o masculino com o feminino, ou seja, as células sexuais do masculino com o feminino, quando se encontram, vão formar então um bebê. Então, para isso é necessário, de fato, que haja um homem e uma mulher para que isso aconteça. Mas nós, seres humanos, nós evoluímos. Nós evoluímos e deixamos de fazer sexo conforme a natureza mandava. Nós passamos a fazer sexo através de outros impulsos e de outros estímulos, porque a gente acabou criando na nossa evolução circunstâncias que fazia com que o homem e a mulher precisassem fazer sexo, independente do fato deles estarem ou não biologicamente, né, desejando que esse sexo acontecesse. Então, quando nós éramos bichos de quatro patas, né, bichos que a gente podia se defender dos nossos predadores de uma forma eficaz, porque tanto o homem quanto a mulher, eles tinham uma agilidade muito grande com as suas patas, né? Então, a mulher, quando ela tinha o bebê, quando ela tinha sua cria, o que ela fazia? Botava essa cria nas costas e ela se mandava. Ela não precisava muito de proteção, porque ela sozinha, ela conseguia dar conta de proteger a sua cria. Mas aí o que aconteceu? Aconteceu que nós, na nossa evolução, nós passamos de quadrúpedes para bípedes. Passamos a caminhar. E o fato da gente caminhar, da gente ficar ereto, o que isso fez com a nossa condição? Ela fez com que a gente deixasse de se defender sozinha, ou seja, que as mulheres conseguissem defender a sua cria sozinha e passasse a precisar da proteção do homem para poder ajudar
a proteger a sua cria. Porque você imagina, naquela época era na selva, tinham animais enormes e que o ser humano tinha que ser muito rápido para poder conseguir se proteger. E para isso, a gente passou então a ter que se organizar em grupo e a ter que ter uma convivência. E principalmente uma convivência entre homens e mulheres para que esse homem, né, que tem um tipo de resposta sexual que é biologicamente diferente da resposta sexual da mulher, ele tem um organismo preparado para reagir aos estímulos sexuais de uma forma contínua, enquanto que a mulher, ela é cíclica e é só no período fértil que o organismo dela se torna mais afeito ao sexo, mais disponível para o sexo. Mas quando a gente teve que conviver juntos e teve que estar sempre juntos e esse homem proteger a esta mulher e a sua cria, ou seja, porque naquela época não existia esse conceito de família, não existia casamento, não existia nada disso. Nós éramos bichos como é até hoje o cachorro, o gato, o cavalo, enfim, todos os outros animais que se reproduzem, né, sexualmente. Então, nessa hora, a gente teve que aprender a fazer sexo além da nossa biologia. A gente teve que aprender a fazer sexo não apenas quando o nosso organismo estava predisposto para o sexo, mas aprender a fazer sexo através de outros estímulos. E outros estímulos que a gente acabou criando foram os estímulos que a gente chama de eróticos. Não é? Ou seja, não é o erótico a pornografia, pura e simplesmente. É erótico tudo aquilo que nos cria vontade ou nos dá vontade de fazer sexo com essa outra pessoa. Então, por exemplo, é erótico o tom de voz de alguém, é erótico o jeito de alguém falar, é erótico o jeito de alguém caminhar, de se portar no mundo, as suas crenças, o jeito como ele toca ou como ela toca, enfim, a forma como cada um é, coisas, rituais, valores, expectativas, né, forma de lidar com a vida que desperta no outro o interesse e o desejo de estar com esse alguém. Ora, nesse momento, então, esse sexo passa a ser um sexo que não é mais reprodutivo. É também reprodutivo, já que toda vez que a gente faz sexo, a gente corre o risco de engravidar, principalmente se a mulher estiver no seu período fértil. Mas esse sexo agora é um sexo que a gente chama de um sexo relacional. Ele agora tem uma função que é uma função de unir essas pessoas. O desejo é um desejo por aquela pessoa. E né, esse tipo de sexo, ele já não exige que seja um homem e uma mulher. Porque esse sexo que é feito, ele não tem o intuito apenas da reprodução. Ele tem o intuito e o desejo e o prazer de se estar com aquela pessoa. Porque aquela pessoa lhe conquistou pelo seu jeito de ser, pelo seu jeito de estar, pelo seu jeito de se relacionar. E, portanto, esse fato faz com que não necessariamente as pessoas que vão fazer sexo sejam pessoas de sexo diferente. Porque essa necessidade não existe. Então, o que acabou acontecendo? A gente acabou se desenvolvendo para outras possibilidades de viver a nossa sexualidade. E não apenas para viver a sexualidade apenas entre homens e mulheres. O que a gente está vendo acontecer hoje, e eu acho que vocês também devem ter visto já isso, de meninas, de meninos, principalmente as meninas, que passam a dizer para suas mães hoje que gostariam, né, que acham que elas são gays, que elas são lésbicas e que elas querem experimentar, namorar com uma outra menina. Essa semana mesmo, acho que foi ontem, eu estava vendo um programa na GNT, onde tinham duas meninas, duas namoradas, onde elas iam, era um programa daqueles de viagens e partidas, não sei o que, partidas, chegadas e partidas, alguma coisa assim, e elas iam viajar. E com que tranquilidade, né? Com que elas já assumem essa sua homossexualidade. Uma das mães estava tranquila com essa condição da sua filha. E a outra já não, a outra estava muito angustiada, muito sofrida. Quem nunca viu, né, uma mãe ou um pai que fica sofrido quando descobre
ou fica sabendo que o seu filho ou a sua filha não tem uma orientação sexual, ou seja, um desejo sexual por alguém que seja do seu sexo oposto. E isso traz ainda muito sofrimento para as famílias, porque embora isso seja um fato que todos nós já sabemos que existe, que acontece, que faz parte das relações humanas, mas isso ainda é muito sofrido. E muitas vezes eu ouço as pessoas dizer, mas isso é uma coisa que começou agora. É a mídia de agora que está fazendo isso. Mas não é. Se você pegar a história dos romanos, por exemplo, você vai ver que os romanos, com quem eles tinham desejo sexual, com quem eles se relacionavam por prazer, não era com as mulheres. Porque as mulheres naquela época eram pessoas muito sem graças, eram pessoas incultas, eram pessoas que era só para reprodução, eram pessoas que não se cuidavam, eram pessoas que não tinham nenhum direito na sociedade, eram pessoas que eram totalmente desprezadas. Então, o que contava eram os homens eram que tinham poder, era com eles que existia o desejo e a disputa. Mas isso depois mudou ao longo do tempo, né? Quando veio na nossa história, principalmente a grande repressão ao sexo dentro da Idade Média e tudo mais, o que a gente vai ver? A gente vai ver uma mudança nesse tipo de comportamento e uma proibição do sexo que não fosse para reprodução. E depois a gente retoma, através de estudos dos anos 60 para cá, a gente volta a estudar a sexualidade, quer dizer, volta a estudar, não, volta a ter acesso a estudos sobre a sexualidade e a descobrir que uma série de coisas, daquilo que nos eram dito, daquilo que nos falaram, não era bem assim. E entre elas, descobrir que, de fato, tanto o homem quanto a mulher sentem desejos e que não necessariamente esse desejo é de um para com o outro. Então, como é que isso se dá? Como é que a gente pode entender dentro dessa construção por quê? Né? E da onde vem essa história das pessoas serem homossexuais, heterossexuais, bissexuais, assexuados? Então, existe todo um contexto que é como a gente constrói a nossa sexualidade. E a nossa sexualidade, ela é construída pelo nosso potencial biológico, ela é construída pelo nosso processo de sociabilização e ela é construída pela nossa capacidade psicoemocional. Então, dentro do nosso potencial biológico, a gente tem o sexo o sexo biológico, ou seja, aquele que a gente nasce. Se eu nasci homem, ou se eu nasci mulher, baseado no aparelho genital masculino ou no aparelho genital feminino, tanto o aparelho interno como o externo. Então, se aquela criança nasceu com pênis, né? Ou seja, com pênis, com testículo, com próstata, se ele nasceu com um canal deferente, com canal com a vesícula seminal, enfim, com todos os aparelhos interno e externo masculino, ele é considerado um menino. Se é uma menina, é porque ela nasceu com a vulva, ou a vagina, como é mais comumente chamada, mas o nome correto é da vulva, e internamente ela tem, então, as tubas, o canal vaginal, as tubas uterinas, o ovário, enfim, todo o seu aparato interno. E aí a gente diz que ela é uma menina. Então, esse é o sexo biológico. Mas não só de sexo biológico a gente constrói a nossa sexualidade. Como eu lhe disse, tem um processo de sociabilização. E dentro desse processo de sociabilização, a gente constrói os nossos papéis de gênero e os nossos papéis sexuais. E o que são papéis de gênero? Papéis de gênero é a gente aprender como a sociedade determinou o que menino faz e aprender a se comportar da forma como menina deve se comportar. Então, esses são o que a gente chama de papéis de gênero. Esses papéis de gênero a gente desenvolve na infância, desde a infância, ou seja, aliás, desde a hora que a gente nasce. E os papéis sexuais a gente começa a treiná-los durante a adolescência. Quando a gente está entrando na puberdade, a gente já começa a fazer esse treino, né, dos nossos papéis sexuais, ou seja, as meninas vão aprender a ser mulher e os meninos vão aprender a ser homem. E aí a gente tem também a nossa identidade de gênero, dentro dos aspectos psicoemocional. Então, dentro desses aspectos, eu tenho a minha identidade de gênero. E o que é a minha identidade de gênero? É como eu me reconheço. Se eu posso ter nascido do sexo biológico feminino, aprendido, né, que eu era uma menina,
Mas eu posso não me reconhecer como uma menina. Eu posso não me reconhecer como uma mulher. Isso pode acontecer. Então a gente tem a identidade de gênero, que é como eu me identifico, se eu me identifico do gênero masculino ou do gênero feminino, ou de gênero nenhum, né? Ou de um outro tipo de gênero. Hoje a gente tem aí mais de 50 tipos de gênero. E nós temos também a nossa orientação sexual. O que é a orientação sexual? É para quem eu vou depositar o meu desejo sexual. A quem que eu estou depositando esse desejo sexual? É para alguém do meu mesmo sexo, do meu sexo oposto, ou de ambos os sexos, ou para ninguém, né? Que é o caso do assexuado. Então nós temos aqui um potencial, um sexo biológico, mas junto com o sexo biológico eu também tenho um processo de sociabilização que vai construindo junto comigo os meus comportamentos, e para administrar tudo isso, né, e orientar tudo isso dentro de mim, eu também tenho a minha capacidade psíquica, que vai me fazer identificar com um gênero, ou seja, que é a minha identidade de gênero, e com a pessoa ou para quem eu vou depositar o meu desejo sexual, que é a minha orientação sexual, ok? Então, tudo isso está interligado, eles não estão sozinhos. Então, o sexo biológico, ele vai interferir no como eu vou me comportar. E no como eu vou me comportar, e do sexo biológico que eu tenho, vai interferir no como eu vou me sentir e para quem eu vou desejar. Então, veja, são muitas variáveis. As coisas que acontecem não dependem única e exclusivamente da fala de alguém, da campanha de uma determinada mídia, da forma como a gente é educado, do jeito como a gente nasceu. É uma junção de tudo isso que vai fazer com que algumas pessoas respondam para esses estímulos de um jeito e outras respondam para esses mesmos estímulos de outra forma. E não existe culpado, não existe, como é que eu previno isso? Como é que eu faço para que as pessoas sejam do jeito que eu quero que elas sejam? A gente não consegue, porque cada um é um. E é essa pessoa, no seu eu, que vai conseguir administrar e definir, baseado nas suas experiências, no seu sexo biológico, na sua sociabilização, na sua aprendizagem de papéis, né? E na sua capacidade de reagir a tudo isso, de lidar com tudo isso, que vai se concluir, né? Ou seja, que vai se fechar a sua identidade sexual e a sua orientação sexual. Então, é muito mais complexo do que a gente pensa. É muito mais complexo do que a gente simplesmente dizer, não, é menino vai vestir azul e menina vai vestir rosa e tá tudo certo e acabou, não vai ter mais homossexualidade, não vai ter mais transexualidade, não vai ter mais bissexualidade, todo mundo será heterossexual. Não é bem assim. Isso é um pensamento muito simplório, um pensamento de quem não conhece e nunca estudou a sexualidade. Não podemos pensar dessa forma, ou pensar, você pode até pensar. Agora, ter a expectativa de que isso vai se realizar só porque a gente quer. Porque tem muito mais questões e muito mais elementos que fazem parte que independem da vontade de cada um. E o fato é que essa diversidade sexual, ela existe na nossa sociedade. E hoje ela existe com não é que ela tem uma frequência maior, mas ela hoje pode existir com uma liberdade maior, ou seja, assim que as pessoas tenham medo de assumir a sua identidade sexual, porque hoje a gente dispõe, né, de muito mais reconhecimento por parte da sociedade, né, e de estudo e de pesquisas que mostram que isso de fato existe. O que eu quero trazer aqui são esses elementos para que a gente faça uma reflexão e que a gente vá atrás mesmo de estudar um pouco mais, de ver como é que tudo isso acontece e podermos nos ajudarmos e criar uma sociedade que seja uma sociedade que respeite as pessoas. Porque ninguém é melhor ou pior porque é homossexual, heterossexual, bissexual ou transexual. Não. Somos todos pessoas capazes com os nossos potenciais. O que diverge é a forma como cada um vive a sua sexualidade. Mas
Todos nós somos seres humanos, todos nós somos merecedores de respeito. E é por isso que eu defendo aqui o respeito às pessoas, o respeito à diversidade. Essa fala é uma fala para que a gente entenda a conjuntura e consiga, através disso, entender as pessoas e respeitá-las, cada um nas suas diferenças, seja elas hétero, homo, bi, trans, enfim, a orientação ou a identidade sexual que cada um tenha. Então, como é que é? O que difere um heterossexual de um homossexual, de um bissexual e de um assexuado? O heterossexual, o sexo biológico dele vai ser ou de homem ou de mulher. A sua identidade de gênero, ou seja, como o heterossexual se sente, se ele nasceu do sexo biológico masculino, ele se sente do gênero masculino. Se ele nasceu do sexo biológico feminino, ele se sente do gênero feminino. Com relação aos seus papéis sexuais, ele também, dentro dos seus papéis sexuais, se ele nasceu, né, do sexo masculino, ele vai aprender a se comportar como homem. Se ele nasceu do sexo feminino, ela se comporta como mulher. Em relação ao seu desejo sexual, ou seja, a sua orientação sexual, ela vai desejar pessoas do seu sexo oposto. Já o homossexual vai acontecer a mesma coisa que o heterossexual. Não muda nada. Ele nasce do sexo masculino ou feminino, ele vai se identificar como homem ou mulher se ele nasceu do sexo masculino, ele vai se identificar como homem, se ele nasceu do sexo feminino ou ela nasceu do sexo feminino, ela vai se identificar como mulher. Em relação ao comportamento, como é que eles se comportam? Se ele é do sexo masculino, ele vai se comportar como homem. Às vezes pode ter um comportamento aí um pouco variado, nesse sentido, você vai encontrar um homossexual que pode ter um comportamento que muitas vezes chamam de comportamento afeminado, mas não necessariamente é assim. Nós vamos encontrar homossexuais que são totalmente, se comportam exatamente, né, da forma como qualquer outra pessoa, qualquer heterossexual do seu sexo se comporta. Então você vai encontrar, sabe, homens extremamente machões e bem másculos, não machões, mas másculos, e que eles também são homossexuais. O que difere de fato entre o homossexual e o heterossexual é para quem o homossexual, né, deposita o seu desejo sexual. A mesma coisa com as meninas, com as mulheres. As mulheres também, elas podem ser extremamente femininas. Você vai encontrar mulheres com um comportamento mais masculinizado, mas isso também não quer dizer que ela seja homossexual por causa disso. Você vai encontrar mulheres com comportamento masculinizados que são heterossexuais e você vai encontrar mulheres altamente femininas, como a gente já viu aí, tantas declarações, né, na mídia de cantoras e de cantores, que você fala, nossa, pelo estereótipo que a gente cria de homossexual, a gente acha que não, que a pessoa que é homossexual, ela é sempre afeminada e a mulher é sempre masculinizada. E não é isso. Não é isso que acontece. Você vai encontrar homens másculos e mulheres femininas e eles são também homossexuais. O que difere a homossexualidade é o desejo, ou seja, para quem aquela pessoa homossexual deposita o seu desejo. Se é para alguém do mesmo sexo, ele é um homossexual ou ela é homossexual. E o bissexual? O bissexual também é a mesma coisa. Só que a única diferença dele é o quê? É que ele vai depositar o seu interesse sexual tanto nos homens quanto nas mulheres, tanto nas pessoas do seu mesmo sexo quanto nas pessoas do seu sexo oposto. Então essa é a diferença do bissexual. E o assexuado? O assexuado também é a mesma coisa. O que vai acontecer de diferente? Ele não tem desejo sexual por ninguém. O desejo sexual dele é nulo. E aí vocês podem me perguntar, e o que é o transexual? O que é o travesti? Aí já não é mais uma questão de orientação sexual. O transexual é uma questão de identidade de gênero. É uma pessoa que nasce do sexo masculino, ela pode nascer com genitais masculino ou feminino. Se ela nasceu com genital masculino, essa pessoa, ela
até sabe que ela é homem porque dizem para ela que ela é homem, mas ela não se sente homem. Ela vai se sentir mulher. Ela tem um sentimento, ela tem uma identificação com o sexo feminino e não com o sexo masculino. Então, esse é um transgênero. A orientação sexual dele, para quem ela vai depositar, aí varia. Ela pode tanto ser heterossexual, como ser homo, como ser bi. Confuso, né? Muita coisa, é verdade. Tem um livro que se chama Os 11 Sexos, que foi escrito pelo Ronaldo Pamplona, e eu lembro quando ele terminou de escrever esse livro, ele virou para mim e fez: olha, Lena, eu achava que existiam 11 sexos, mas agora eu já vi que existe muito mais que 11 sexos. É complexo mesmo, é muito complexo. Existe uma variedade e uma diversidade muito grande na forma de ser sexualmente, nos jeitos sexuais de ser.